Senhor Jesus esteja com todos vocês, no nome dEle, e que Ele possa continuar se manifestando, porque hoje Ele marcou um encontro conosco, você pode dizer amém? Glória a Deus. Estamos felizes e quero, sem mais delongas, iniciar aqui, continuar um estudo que nós iniciamos no início desse ano, baseado em Isaías 40, né? Quem sabe o tema desse ano para a igreja? É um ano de quê? Da superação, vai ser o tema da Sara Conference. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e busque com o conteúdo, busque revelação que vai te conceder autoridade. Nada se constrói sem autoridade, meu irmão, entenda isso. Tudo na vida temos que ter autoridade para poder construir. E a autoridade nasce com experiências. Eu quero te dizer isso hoje. Eu quero te mostrar aqui na prática que a autoridade, ela se constrói, ela se revela com experiências de todo tipo e aspecto, inclusive a nível espiritual. Sem experiência, nós não temos autoridade. Por que você acha que Jesus mandou que os seus discípulos fossem as suas testemunhas? Porque toda testemunha tem autoridade, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, por consequência, mesmo sem saber, mesmo se alguém ungir, dar um título ou delegar algo, Deus sabe que toda testemunha tem autoridade e o mundo espiritual e natural tem que obedecer àquela autoridade. Quem pode dizer amém aí? Então é importante entender isso. E eu estou introduzindo, eu estou preparando o território para você poder se deliciar na celebração sobre o que vai ser falado sobre esse tema, ok? E Isaías 40 é o capítulo que tem o versículo base deste ano, não é? Que está aqui atrás, pode pôr aqui atrás, por favor, o banner do tema do ano, que eu não apontei aqui o versículo base, só apontei o que eu vou falar. Isaías 40, versículo 31, se eu não me engano, não é? Quem me ajuda aí? 31, põe 40, 31, Isaías 40, versículo 31. Eu vou achar aqui. Se aparecer aí atrás, me fala, tá? Ok, olha lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem pode dar um aleluia aí? Essa é a promessa de Deus para a igreja do Senhor, não só a nossa, todas elas, mas Ele falou assim, Sara nossa terra, fica atenta, porque esse ano a vossa ação vai ser superior. A vossa posição vai ser superior. O patamar que eu vou te levar vai ser superior ao que você chegou até aqui. Nossa, eu esperava um amém mais forte. Aleluia. Você está vindo aí, você está acordando. Essa é a promessa. Só que eu quero que você entenda, né? Eu sei que você vai ser muito motivado na celebração, então eu quero dar um passo atrás, antes da alegria. Eu quero que você reflita algo importante comigo. No capítulo 40, entenda que esse aqui é o ápice do versículo, sim ou não? É a parte alta, é como se fosse uma música. A música ela tem toda a letra, né? Mas tem aquela parte alta, tem aquela construção musical, o refrão, que fica na cabeça, sim ou não? Tudo que você faz tem aquela parte que impacta mais. Essa é a parte do ápice do capítulo. Só que nós temos que saber o seguinte, que nada vive de ápice. Tudo tem um processo, que pode dizer amém aí. Então, quero que você entenda algo, e esse é o tema da palavra, menos sobre o ápice e mais sobre o processo. Menos sobre o ápice e mais sobre o processo. Porque o ápice de uma vida feliz, o ápice de uma vida, de um casamento próspero, o ápice ministerial de um pastor, de um líder, o ápice de um empresário, é apenas a consequência de uma boa sintonia com o processo, de uma boa relação com o processo, de gostar de fazer o que faz no processo. Quem ama só o ápice e não ama o processo, nunca vai alcançar o ápice. Nós temos que amar o processo. Eu amo a frase que define o ministério de Jesus, que os filmes rotulam, que é a paixão da cruz. Porque mostra que Deus amou muito mais o processo
de estar na terra, se esvaziando da sua glória, de falar com pessoas que não entendiam a sua mensagem, o processo de ter que ser traído, o processo de ser humano, o processo de ir para a cruz e morrer, do que propriamente a ressurreição. Havia amor, havia paixão pelo processo, e o sucesso em qualquer área da vida envolve isso, ter paixão pelo que se faz. E se vai fazer uma estatística, eu nem não vou pedir aqui, levante a mão quem ama o que faz, que vai ser um fracasso. Se você fazer um estudo, as pessoas geralmente não amam aquilo que faz, ou não amam o processo que estão percorrendo. E isso é um problema sério, porque amar só o ápice é muito fácil. Isso é utópico. Se você ama algo, um sonho maravilhoso, põe no frigorífico uma foto, você faz livro dos sonhos, mas você não ama o processo, não ama o custo de realizar aquele sonho, isso é tolice, isso é utópico. Quando eu olho, agora entra o contexto, quando eu olho para o ápice do capítulo e falo, eu quero ser isso, eu quero ser a águia que sobe e a força é renovada, eu quero ser, correr, eu quero não cansar, eu quero caminhar, quero perseguir, continuar, sem entender o que está por trás, o combustível, o que permitiu produzir isso, para que a promessa no 31 fosse realizada. Estão me seguindo? Então isso é muito importante. Segundo ponto que é importante entender, que essa promessa não é para os antigos, porque ela é uma promessa messiânica. Quem veio em outros cultos, viu eu explicar essa parte. Quando Isaías fala sobre o capítulo 40, ele fala sobre o Messias que havia de vir. Eu quero que você... Quem ouviu essa pregação aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Então vamos só recapitular. Abre lá comigo Isaías 40 e põe o versículo 1, por favor. Isaías 40. Quem encontrou aí diz amém. Porque eu não encontrei, não. Achei. Aqui. Isaías 40. Versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. Ué, é acabada? Como assim é acabada? Estava no ápice da ausência de Deus, Babilônia imperando ainda no final do exílio, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Não fala do contexto da saída de Israel da Babilônia, fala do contexto da obra messiânica que ia ser feito na cruz do Calvário 500 anos depois. Vocês estão me seguindo? Então o contexto aqui é messiânico, não é para aquela época, é para o Messias e para toda a geração que nascesse após o Messias, que sou eu e você. Quem pode dar um aleluia? Então o contexto, ele é antigo, ele antecede a Cristo para um povo que iria viver depois de Cristo. Só que arrepiou, dá um aplauso ao Senhor aí, porque eu arrepiei aqui. Eu posso ler 10 vezes, eu vou ficar arrepiado, porque isso aqui é poderoso. Então, é uma promessa reservada para o povo, a geração que ia viver depois da manifestação do Cristo. Olha só, aqui Jesus usa essa frase aqui de Isaías no seu ministério para definir João Batista. Vocês vão lembrar. Eis a voz do que clama, preparai o caminho preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Cristo usa essa frase de Isaías para definir o ministério de João Batista. Então, João Batista, que também ia nascer 500 anos depois, é mencionado no capítulo 40 de Isaías. Então, entenda, eu estou apenas contextualizando você que isso aqui é tão atual como ontem. Quem pode dar amém aí? É tão atual como ontem, porque é para mim e para você. Ele preparou o contexto para que todo mundo entendesse
quem que era João Batista na história, quem seria o Messias na história, quem seriam os discípulos, quem seria a igreja. Está tudo aqui. É só você parar em casa, orar a Deus e começar a estudar e se deliciar com as ministrações que o Espírito Santo vai trazer para a sua alma. Está tudo aqui. Nós perecemos é porque nós não queremos entender. Aí ele continua. Todo o vale será levantado, e será abatido todo o monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, aplanado, e o que é escabroso, aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quando Deus fala, não tem como voltar atrás, acontece. Uma voz diz, clama, respondi eu, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Nós somos temporários, nós somos frágeis, e Deus nos ama mesmo assim. Agora, seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Seca-se a erva e murcha a flor, ou seja, passa a geração, morre, nasce, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Então ele está preparando o quê? O território para dizer, escuta agora o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer não volta atrás, o que eu vou dizer vai acontecer. Aí, aqui ele já dá, o 9 vai ser o centro da pregação de hoje, o versículo 9, que é, menos sobre o ápice e mais sobre o quê? O processo. O 9 define o processo que nós temos que obedecer para chegar até o ápice. Então, é sobre o processo e não sobre viver no sonho. Então, aqui ele fala o seguinte, antes do Evangelho existir, ele já nos dá um manual de instrução. O que quer dizer Evangelho, gente? Fala aí para mim. Boas novas, boas notícias. Olha o que fala no 9, antes do Evangelho existir. Tu, fala assim, eu. Fala assim, você. Fala assim, teu irmão, você. Fala assim, você ou tu. Tu, anunciador de quê? De boas novas. Ele está visionário. O profeta é assim, ele vê na frente. Ele vê o problema na frente, já fala a solução na frente, já fala o processo na frente. Lá atrás ele está falando já o que vai acontecer e como resolver o problema. Então, tu, anunciador de boas novas, que somos nós, é a igreja. A igreja é o organismo, é o portador, é o grupo de pessoas que foi confiado partilhar, levar o Evangelho, as boas notícias que Jesus trouxe para a terra, somos nós. O tu é você. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe ao monte alto. Fala comigo assim, sobe ao monte alto. Então fala assim, monte. Sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz. Fala assim, levanta a voz. Levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Fala assim comigo, não temas. E dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, entenda que eu não posso também ficar falando todos os versículos, senão a gente não termina o culto hoje. Entenda que há um contexto, há uma lógica, há um critério segmentado até chegar à promessa que nós queremos viver. Então eu tenho que entender o processo. Para eu viver o ápice, eu tenho que amar o processo. E entender quem eu sou dentro do processo. Então, o primeiro ponto que eu tenho que perceber aqui é o quê? No processo, eu sou o anunciador de boas novas. Eu sou o que anuncia que a vida vai ficar melhor, que há esperança, nem que for para mim mesmo. Ah, pastor, como é que eu vou anunciar para os outros que há esperança, que há boas novas, que há boa notícia? Se a minha vida não está boa,
Então você vai para o espelho, anuncia para você mesmo que há esperança, que vai ficar melhor, que você vai vencer, que há solução, que há milagre, que Deus vai agir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Começa anunciando para você mesmo, como Davi fez. Escuta, ó minha alma, louve ao Senhor, porque eu ainda o louvarei. Escuta, minha alma, nós ainda vamos celebrar. Nós estamos chorando aqui, mas nós vamos celebrar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Esse foi o diálogo de Davi com ele mesmo. Você depois procure em Salmos. Então, essa é a base. Então, o primeiro ponto do processo que nós temos que entender é monte. Deus tem falado muito sobre isso comigo. Monte. Mas não é um monte de você ir lá num monte e ficar lá 1 hora orando. Não, isso é bacana, é legal. Isso é muito mais do que você tirar um tempo de oração. A Bíblia é cheia de metáforas, gente. Cheio de metáforas, e nem tudo é literal. E o monte para nós hoje não é igual era para o povo antigamente. Então, quando eu falo subo para um monte, fala sobre como que se inicia esse processo. Em Salmo 121, fala: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Então você vê o quê? Que monte é uma linguagem, uma metáfora dizendo: sobe para onde Deus vai falar com você. Sobe para onde Deus se manifesta. Sobe para perto da sua presença. Tudo começa em subir para mais perto do Senhor. Em pagar o preço que for necessário para exercer o esforço físico necessário para chegar mais perto de Deus. A pergunta-chave é: qual esforço eu estou fazendo para continuar percorrendo o caminho que me aproxima mais de Deus? Sobe para um monte. Eu lembro que nós fomos de férias num lugar cheio, com montes agressivos. Até fiz uma pregação só sobre isso, que eu me inspirei na aventura que a gente fez. Fomos em Mondim de Baços, num lugar muito bonito no norte de Portugal. E o turismo lá é rural, é tudo verde. E nós fomos caminhar nas montanhas, tudo molhado, tudo tinha chovido, né? E eu tinha um pedaço de pau enorme. Falei: eu vou pegar um cajado, brincando, né? Mas quando eu peguei o cajado, eu comecei a lembrar do cajado dos profetas. E comecei a andar com o cajado, né, na mão. E vi que parece que o meu peso, ele diminuiu 3, 4 vezes. O apoio que o cajado me dava facilitava a minha subida nos montes e também a descida. Cajado, a gente sabe o que significa o quê? Instrução, autoridade, liderança. Se eu não aplicar liderança na minha vida, o percurso para chegar até Deus vai ser mais complicado. Por isso que a igreja constituiu um modelo de liderança e discipulado para facilitar você chegar até onde? Até o monte. Então, Deus levantou líderes para conduzir as pessoas mais facilmente até o monte. Quem está entendendo aí, diz amém? Então, subir até o monte é um pré-requisito. Deus está no monte, e o monte aqui é metafórico. Você pode estar na igreja, você pode estar em cima de um monte literal, e Deus não falar com você. Sabia disso? Não é garantido que você vá num monte orar 3 dias e que Ele fale com você, porque o que manda é a sua atitude. É o seu estado de espírito, é como você se achega ao Senhor. Tem pessoas que oram e não são ouvidas. Sabia disso? Tiago fala: vocês pedis mal, vocês oram de forma errada e não são atendidos. Então, é importante entender isso, que o monte fala sobre aonde Deus está. O caminho que Deus se revela, se manifesta na minha vida. Mateus 5,15 fala: não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas antes aonde? No velador. O segundo ponto que Deus quer que você entenda é que você, quando Ele te traz para o monte, Ele te torna uma pessoa visível, criticável, elogiável ou pronta para ser criticada.
Ele quer que você seja uma lamparina, algo, o que Ele vai colocar em você vai resplandecer aonde você está. Então, ir para um monte quer dizer estar disposto não só para encontrar com Deus porque eu quero, mas também para cumprir o propósito desse encontro com Deus. Se você busca a Deus, me perdoe que eu vou te falar agora. Se você busca a Deus só para ter uma experiência com Ele, e não para fazer algo para Ele com essa experiência, isso é só vaidade, mais nada. Você é um vaidoso que quer poder experimentar algo que os outros falam e que você ainda não experimentou. Você não está disposto a se colocar no processo ou no propósito que Deus tem para cada um após a sua manifestação. E tem muita gente que vive nessa pegada de poder só viver. Isso nada difere do misticismo, das crenças populares, nada difere. Toda vez que Deus se manifestou para alguém, Ele entregou presença, entregou milagre, mas também entregou o quê? Propósito, direção. Ele mudou o curso daquela vida. Então fique pronto para isso, para ser essa candeia que queima no velador, que todo mundo vai ver. Alguns vão se aproximar dessa luz, mas outros vão fugir dessa luz. Faz parte as duas coisas. Não queira ser aprovado por todo mundo a 100%, porque você não vai ser. Moisés subiu para estar com Deus e desceu para Deus com as tábuas. Vou repetir. Moisés, ele sobe para estar com Deus, mas desce para Deus. Ele desce porque Deus deu para ele uma missão, deu as tábuas para poder ser entregue. Então fala assim, fala assim, com Deus. Fala assim, dois, para Deus. Subir ao monte tem dois processos, dois alvos. Primeiro alvo, estar com Deus. Mudar o ambiente que eu estou acostumado. Imagina você sai desse ambiente seco que nós vivemos na terra e passa 40 dias, como Moisés passou, só se alimentando da glória de Deus, só ouvindo a voz de Deus, só sentindo aquela atmosfera que nem fome nem sede ele sentia, porque ele se alimentava daquela presença. Aí depois passa esse tempo, você desce para uma outra atmosfera. Qual é o seu primeiro reflexo? Eu quero voltar para a atmosfera que eu estava anteriormente, sim ou não? Eu não suporto mais essa atmosfera, eu quero a outra. Essa aqui já não tem mais graça. É igual gosto, né? O pessoal fala que gosto não retrocede. Quem que já ouviu isso? Gosto não retrocede. Se você experimenta uma roupa melhor, você não consegue a roupa anterior. Você comprou um carro melhor, você não consegue o carro anterior. Gosto não retrocede. Por quê? A sua mente acostumou, você desafiou o seu corpo, a sua vida para uma outra atmosfera. Você até é capaz de voltar para o anterior, mas você vai ficar desagradado, sim ou não? Poxa, não quero voltar para aquela outra forma de viver, né? Umas férias diferentes, quero fazer algo diferente. O mundo espiritual é igual. Quem experimenta a glória de Deus, a sua presença, quem ouve a sua voz, o resto fica sem graça, meu irmão. Por isso que a graça de Deus é insubstituível. Porque o resto fica sem graça. E quando você aprende o caminho do monte, quando começar a ficar sem graça as coisas, você sabe para onde correr. Porque você conhece o caminho de onde Deus se manifesta, sim ou não? Onde Ele ministra a sua vida, onde Ele te ensina, onde Ele te redireciona, onde Ele te recarrega as forças. Então Moisés, ele subiu para Deus. Subiu com Deus, para estar com Deus, mas desceu para Deus com um propósito. Ele subiu para estar com Deus, conversou. Agora você vai voltar, porque eu tenho um propósito para você voltar, senão você ia daqui para a glória. Você só vai voltar porque eu ainda tenho um plano na sua vida na terra, senão você ficaria aqui comigo. Então, está aqui. Qual que é a razão que eu tenho que você volte? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma lei,
eu tenho uma mensagem que eu quero que você entregue para o povo, porque ela tem que chegar até o Wesley, lá na frente. Até a Viviane, até o João, até o Joaquim, até a Letícia. Essa mensagem ela tem que ser conservada. Então, não posso te levar agora, Moisés. Vai para aquela presença anterior, que eu não posso ficar lá como eu estou com você aqui agora, porque eles não estão preparados para isso, e leva essa mensagem. Eu estou te expondo a esse ambiente para você cumprir um propósito que eu estou te entregando. E Moisés vai e desce. E vocês conhecem a história. Então, subir ao monte, tu, anunciador, é necessário. Que é uma vida que eu sei aonde Deus fala comigo. Que eu sei aonde Deus se manifesta. Né? Eu lembro que o bispo Erasmo deu aqui um testemunho uma vez da importância de momentos com Deus. E eu quero te afirmar aqui, sem medo de errar, 80% de uma vida com Deus bem-sucedida, ela está no secreto. Ela está no seu dia a dia. Ela está na sua satisfação de estar com Deus só porque sim. Só porque sim. Só porque você ama. Só porque você não sabe ficar muito tempo sem aquela atmosfera que Moisés conheceu no monte. Sobe para o monte. E ele falou o seguinte, que ele estava num tempo ministerial muito bom, pregação, pregando, agenda cheia, igreja lotada, conversões, congressos, tudo mais. Aí, depois de muitos anos já, veio uma profeta, daquelas de coque, assim, aquelas que, sabe, até o seu RG, né? O seu NIF. Que você olha, dá medo. Lá vem bomba, vai falar todos os meus pecados, estou ferrado. Vai fazer o raio-x. Aí ele fala, o que você está vivendo hoje é graças àquele tempo que você gastava sozinho, na sua adolescência, na laje tal, no prédio tal, e falava, pum, pum, pum. Ela não atribuiu o sucesso dele à performance ministerial, aos estudos que ele teve, aos seminários, atribuiu ao tempo que ninguém o via, ao tempo que ele tratava a Deus só porque gostava, só porque sim, só porque queria se disponibilizar ao Senhor. Isso é subir ao monte. Nosso espírito tem que estar voltado para isso. Eu estava outro dia pensando, perguntando algumas coisas para Deus, inclusive até sobre pregação, sobre ser usado na pregação. E ele me levou à memória um dia que eu já tinha me esquecido. E aí eu me lembrei de uma outra oração que eu fazia várias vezes a Deus. Sempre que eu orava a Deus, eu dizia assim no final, eu tenho umas orações meio estranhas com Deus. Eu falei, Deus, é provável que eu vou esquecer dessa oração, porque eu sou perecível, mas, por favor, não esqueça dela por mim. Olha as loucuras que eu tinha com Deus. É bem possível que eu vou esquecer o que eu estou pedindo para o Senhor, mas eu quero muito. Mesmo se eu esquecer, Deus, não esquece que eu orei. Aí ele foi e me lembrou de uma oração que foi um momento, nem foi uma oração, foi um momento, a gente estava numa escola de mestres, com os bispos Henrique e Mara, vários pastores e bispos naquela escola de mestres. Teve um momento que nós fomos todos para o altar, fomos orar, fomos para o monte, né? Monte, na metáfora aqui que eu estou utilizando. E eu lembro que eu fui lá para o altar e comecei a orar. E eu comecei a visualizar a humanidade, as pessoas que não conheciam Jesus. E comecei a orar, e comecei a chorar muito. Eu não sou de chorar, quem me conhece sabe que eu choro pouco. Só o altar me tira a lágrima. Só a palavra de Deus. Para você ver eu chorando, teve que ter a atuação de Deus. Muito raro eu chorar. E eu comecei a chorar copiosamente, convulsivamente. E eu perdi a noção do tempo. Sabe aquela vergonha ali? Quem já passou aquela vergonha ali de vir aqui para orar, esqueceu que todo mundo voltou, está só você sozinho aqui no altar? Quem já viu isso? Eu passei isso. Todo mundo voltou e eu fiquei lá chorando. Esqueci do tempo, esqueci onde é que eu estava, mas orando, eu sentia a dor
da humanidade. A dor do povo indo para o inferno, a dor do que não era, do que não foi evangelizado, a dor da igreja vazia, a dor da frieza espiritual, aquela dor me incomodava, eu comecei, oh Deus, eu perdi noção do tempo, chorava e orava, clamava. E esqueci disso. Essa semana ele disse, lembra aquele dia? Aquela oração, ela continua ecoando no mundo espiritual. A oração não para, mesmo que você esqueça dela. Está tudo registrado no mundo espiritual. A sua oração não só foi ouvida, mas ela está ecoando, trabalhando, funcionando, insistindo, apresentada diante do Senhor, para que ao tempo do Senhor, tudo se manifeste, tudo aconteça no nome de Jesus. Você recebe isso aí? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Como isso me encorajou? Como me encorajou? Porque eu falei, Deus, eu sei que tem mais orações que eu já não me lembro, mas eu gastei muito tempo orando. Porque no começo, queridos, eu não podia fazer nada. Vocês sabem o meu testemunho. O quão improvável era eu estar com o microfone pregando. Eu sou extremamente tímido. Tenho vergonha de falar por causa da gaguez. É um desafio muito grande. Todas as vezes que eu subo aqui é um desafio grande. Que eu subo pela fé. Lá atrás era impensável eu sequer tentar pegar o microfone. Tentar era impensável. Eu podia ser o quê? Intercessor. Então eu limpava a igreja e orava. Eu era aliado de gente que nem sabia que eu existia. Eu era aliado em intercessão. Pastores, bispos, amigos. Eu comprava a causa das pessoas sem elas saberem. Sem saber. Eu ouvia uma dor de alguém, sem a pessoa saber, eu comprava a causa. Depois eu ouvi o testemunho, eu sozinho me alegrava, nem ia dizer, olha, eu orei por você, que é aquele orgulho espiritual. Sabe que Deus me revelou no círculo de oração, que você ia passar por isso, aleluia. Sua vitória foi por causa da minha oração. Exagerei, mas isso acontece na igreja, tá, gente? Isso acontece na igreja. Os orgulhosos espirituais. Você só venceu porque nós lembramos no ciclo de oração que oramos por você. Cara, ora sozinho. Intercessor tem que saber ser solitário. Sabe? E se alegrar sozinho também, se for preciso. Então, eu fiz muito isso. E hoje eu vejo que eu herdei pessoas que intercedem por mim, que eu nem sei quem são. Deus dá sonho para pessoas sobre a minha vida, a pastora, e oram por nós, e eu nem sei que elas existem. Há uma coluna de intercessores por nós. Eu vejo que isso foi uma semeadura que eu fiz lá atrás. Eu nem orei por isso. Então, a sua oração, ela não tem o poder do hoje, ela tem o poder da eternidade. Porque o que nós estamos aqui falando é sobre a eternidade. Tem um trecho que eu lembrei agora de cabeça, senão eu tinha preparado para poder ler com você aqui agora. Eu só lembrei agora. Um texto do apóstolo Paulo, que ele revela uma extrema fé e uma extrema coragem. Que começaram a surgir linhas teológicas naquela época, de que relativizavam o Cristo, que a sua ressurreição era metafórica, e começaram a colocar algumas coisas. Ele disse, se Jesus Cristo não ressuscitou, e começou a falar tudo o que aconteceu em relação à fé, nós aqui somos uma fraude, não faz sentido o que nós estamos fazendo. Então, se você não entender que o que nós fazemos é sobre a eternidade, e não sobre o lucro que você pode ter com a igreja aqui, perdeu o sentido da igreja. E eu vou repetir essa frase. Se você não entender que o que nós estamos fazendo aqui é sobre a eternidade, e não sobre o lucro que isso pode te dar na terra, você não percebeu nada e tudo perdeu o propósito. Esses princípios podem me dar coisas boas na terra? Pode, e há uma promessa sobre isso. Todo aquele que deixa pai, mãe, filho, bens, ainda nessa vida será devolvido 100 vezes mais. Jesus disse isso. Mas o Evangelho não é sobre o que você vai ter 100 vezes mais na terra, mas sim um exponencial eterno para a eternidade. Essa é a tônica de Cristo. Se você pegar tudo que Cristo ensina e retirar a tônica da eternidade,
você sabotou o evangelho na sua vida e na vida de outras pessoas. Puxa, eu vou te provocar um pouquinho, posso? Posso provocar? Puxa na tua memória, qual foi a última vez que você falou para alguém do evangelho, não só para melhorar o casamento, para receber uma cura, mas falou para alguém do evangelho para que ela vivesse eternamente. Puxa na tua memória agora aí. Qual foi a última vez que você anunciou para alguém o evangelho com a tônica de que ela vivesse eternamente? Me conte. A igreja esqueceu de pregar para que os outros vivam eternamente. E isso é para tu, anunciador do evangelho. Suba ao monte, ouça o que é eterno, a proposta eterna. Para quem está longe dessa realidade ainda. Nós pregamos para que a pessoa volte para Jesus, para que tenha um melhor casamento, para que a empresa recupere, para que se prospere na vida financeira. Qual foi a última vez que eu apresentei para alguém o evangelho com a tônica de que ele pode viver eternamente? Me responda isso. Muitas pessoas na igreja não sabem dar essa resposta, ou não lembram a última vez, ou nem sabem se algum dia pregou assim, porque a tônica é o que o evangelho pode me dar hoje. O que o evangelho pode me dar durante a minha vida terrena. Isso é medíocre, isso é passageiro. Se nós somos seres espirituais, nós somos eternos e temos que ter uma visão para a eternidade. Eu quero ouvir um amém. Em Mateus 6, quero que você ponha, por favor, aqui atrás, Mateus 6, versículo 6. Fala sobre uma forma de ir para o monte, só que diferente. Capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6. Isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Põe também o 7, por favor. Se puder pôr os dois juntos. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Põe os dois juntos para a gente poder ver. O que é curioso nesse versículo? Quem aqui já foi em Israel? Ouviu alguma construção antiga, alguma ruína antiga dos anos de Cristo? Assim, alguém já viu isso? Vocês já viram que não tem quarto nas ruínas? Não tem quarto. Eu fui em Cafarnaum e o bairro antigo foi recuperado, né? Fizeram escavações e tem lá a base das construções. As casas tinham no máximo 2 andares e tinham um cômodo embaixo e no máximo um cômodo em cima. E nesses cômodos, ainda por cima, além de viver mais do que 4, 5 pessoas, os animais vinham dormir com eles à noite, por causa do inverno. E havia ali algum local para poder guardar mantimentos. Então não havia, no contexto bíblico, não havia conexão clara entre quarto na Bíblia. Ainda mais sabendo que Jesus Cristo usava sempre metáforas e parábolas populares, como a pescaria, como o pão, o peixe, o trigo. Então, onde é que entra o quarto? Se no contexto não tinha o quarto, nós conhecemos hoje, entrar no meu quarto, num T3, fechar a porta, ter a minha suíte, não tinha isso. Só você ver a arqueologia bíblica e veja as ruínas antigas, não tinha quarto privado. Teólogos dizem que esse quarto seria o local onde a dispensa que se armazena mantimentos está. Lá ficava o trigo, o azeite, os cereais, o vinho. Então, quando ele fala, vai ao teu quarto, é provável que ele está dizendo o seguinte, vai até onde eu estou te dando a provisão. Vai aonde você armazena a provisão. Você fecha lá e lembra quem eu sou na sua vida. Se eu provi até aqui,
eu não vou parar de prover na tua casa e na sua família, em nome de Jesus. Esse é o contexto mais próximo da realidade. Ele fala, vai até lá, vai até um lugar, se fecha naquele lugar, onde você vai se lembrar, não vai esquecer quem eu sou na sua vida, o provedor contínuo e fiel que eu sempre fui na sua vida. Se fecha lá. E o Pai que vê em secreto, que atende em secreto, vai ouvir a tua oração. E o 7, ele fala o seguinte, e não faz errado, vai lá e faz certo. Vai lá e não cumpre um ritual, porque isso não é sobre rituais religiosos, mas sobre a relação que você tem comigo. Não fala vãs repetições. Não é por você orar 1 hora que eu vou te atender. Deus fala isso, tá? Alguns defendem ao tempo de oração que é importante. Eu acho que quanto mais eu estiver com Deus, conversando, para mim é melhor. Mas se o meu tempo de oração for nessa categoria aqui, ele fala, Deus está dizendo, eu não estou ouvindo. Para mim não serve. Você caiu no sistema que alimenta o seu ego espiritual, mas você parou de se comunicar comigo. Eu não sou nenhum mestre da oração, não. Mas uma coisa que eu acho que eu acerto é na minha genuinidade. Em ser genuíno, em ser transparente, em ter vontade de falar com Deus, falo. Eu não tenho horário para falar com Deus. Ou se ele é pessoal comigo, como é a minha esposa, eu posso falar com ele quando eu quiser. Quando tiver vontade, quando tiver medo, quando tiver alegria. Eu convivo com Deus. Então, as minhas frações de oração durante o dia, eu me conecto com Ele várias vezes. Então, a oração é se conectar com o Senhor. Então, o primeiro ponto é esse, é você saber ir para o monte. Ficar nesse monte. Quando eu vou para o monte, eu estou me entregando a Ele. Eu estou me consagrando. Isso tem a ver com o estilo de vida. Eu te convido ou te desafio a estudar os avivamentos dos últimos tempos. Eu estudei e descobri que tinha uma mensagem em comum em todos eles. E olha que todos eles tinham uma visão teológica diferente. Alguns foram calvinistas, outros foram armenianos, outros foram armenianos, sim, moravianos, outros foram com visões diferentes de cada um, mas todos eles tinham algo em comum, que era a fomentação da pregação de uma relação pessoal com Deus. Todos eles. Todo avivamento que houve na terra teve por tônica uma sede e vontade de gastar tempo com Deus. Sabia disso? Estude, você vai ver. E todos eles foram diferentes uns dos outros, em suas características e forma de pregar. Mas sempre tiveram isso em comum. A intensidade e a vontade e a sede de que pudessem falar com Deus, ouvir a Deus e sentir o Senhor. Então, entra no seu quarto. Fala com o Senhor. 80% de uma vida com Deus, ela é feita no secreto. Ela é feita onde ninguém vê. A pergunta-chave aqui é, eu tenho encontrado o meu caminho? Eu tenho aquele que me ajuda, o cajado, o líder que me conduz para estar mais perto de Deus? Eu preciso procurar isso. Segundo ponto, levanta a voz. Fala assim comigo, levante a voz. Para alguém levantar a voz, porque repara, ele fala, tu que anuncia o Evangelho, tu anunciador do Evangelho, sobe para um monte. Depois, qual é o segundo passo? Levanta a voz. Vamos pôr aqui o versículo? Põe lá, por favor, o 40, versículo 7. Eu vou subir aqui. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém,
levanta a tua voz fortemente. Fortemente. Eu sei o que custa levantar a voz fortemente para ser ouvido. Primeiro ponto, que eu tenho que ser e ter, é convicção plena do que eu vivi com Deus. Se não houver convicção plena, você não consegue levantar a sua voz alto para todo mundo ouvir. Eu tenho que viver algo inquestionável, uma experiência inquestionável, para me permitir levantar a voz com intensidade e com muita força, sim ou não? Quem vive experiências fortes com Deus não consegue falar baixo mais, no sentido espiritual, aqui falando. É importante isso. Quando nós estamos com timidez, quando nós estamos com receios, é porque talvez a sua experiência não foi tão intensa assim. O que faz um tímido pregar, um gago profetizar? A experiência que ele teve com Deus. Vale a pena fazer isso, vale a pena encarar isso, porque a convicção é plena. Isso chama-se testemunho. Chama-se autoridade. Toda experiência produz autoridade. Quando você vive algo com Deus, vive um milagre, você produziu autoridade sobre aquele milagre. Se você passou por uma fase de você não ter nada e conseguir prosperar, Deus te deu naquela área autoridade para poder ajudar alguém. Eu tinha um casamento horrível, destruído, divorciando. Deus restaurou a minha vida matrimonial. Ele te deu autoridade, a sua experiência te deu autoridade aonde você está vivendo. Toda experiência produz autoridade. Quando eu tenho momentos com Deus, eu tenho autoridade para levar alguém a ter também um momento com Deus. Vou repetir. A igreja, é por isso que existem avivamentos, que é quando várias pessoas passam a ter momentos com Deus e passam a ter autoridade para conduzir quem não teve momentos com Deus, passar a ter também. Você pode dizer amém? Deus te convida para isso, para você poder ter momentos com Deus e chamar pessoas que não tiveram ainda para ter esses momentos. Por que é maravilhoso fazermos, por exemplo, os revisões de vida? Porque nós subimos para um monte, com um monte de pessoas que não conheceram a Deus, para conduzi-las para um ambiente que nos é familiar, mas que para ela não é familiar. E ela passa a sentir o que nós sentimos lá atrás, quando fizemos a mesma coisa. E voltam carregadas de energia, de revelação, de autoridade, de ânimo, de vida e vida eterna. Porque nós temos autoridade para conduzir pessoas a viver o mesmo que nós estamos vivendo. Então procure isso. Quem levanta a voz são pessoas que têm domínios e competência para aumentar o alcance. Vamos aqui para a parte mais prática. Quando eu encontro com Deus, Ele me dá umas tábuas, Ele me dá uma mensagem, Ele me dá um ministério, Ele me dá um desafio. Ele fala, agora desenvolva as competências necessárias para aumentar o seu alcance para entregar essa mensagem. Por isso que a igreja tem uma visão, que é células. Fala assim comigo, célula. Fala assim, evangelismo é uma competência, é um método, não único, mas é um dos métodos que envolvem as pessoas, que conectam as pessoas umas com as outras, para poder anunciar as boas novas. É simples assim. Temos um método de treinamento para esticar suas competências, desde a oratória até o relacionamento. Tem pessoas que são muito boas em Bíblia, muito boas em conteúdo, muito boas em inteligência, mas são péssimas para se relacionar. E se nós não soubermos criar em nós habilidades interpessoais, nós não vamos conseguir cumprir o plano de Deus em nossas vidas. Então, se eu estou disposto a levantar a voz alto e fortemente, eu tenho que estar pronto para ouvir críticas, para não ser reativo, para não ser agressivo, quando alguém não receber bem a minha mensagem.
Estávamos vendo ontem um filme, o filme chama... Como é que é? Você está aí... Você está aí, Deus, né? Você está aí, Deus. Aqui é Margarete, é o nome do filme. É uma menina que vive em família, o pai judeu, a mãe cristã, e ali houve uma ruptura familiar porque as famílias não se aceitavam. E o professor dela pediu para ela fazer um paralelo, um estudo sobre religiões. E ela orava a Deus, e ela sentia que Deus não ouvia as orações dela. E os pais cristãos que tinha deixado a filha, os avós dela, né, que abandonou a filha quando soube que ia casar com um judeu, quiseram reunir-se em família de novo. E aí, quando você vê aquela cena que tem os avós cristãos tentando fazer a cabeça da menina para ser batizada, e a avó judia dizendo que ela já era judia. E aquela confusão, os pais tentando proteger. Aí, o que foi que eu entendi? A maior produção de ateus, a linha de produção de ateus existentes são as nossas casas. Não saber respeitar a opinião diversa, ter um diálogo saudável, querer ser o certo na história, e vamos afastando os nossos filhos de Deus, em se conectar com Deus. Eu vi aquilo assim, me deu uma tristeza, porque é um filme relatando a realidade do mundo. As pessoas, nos seus comportamentos, de não saber lidar uns com os outros, e não se desenvolver em saber, de forma respeitosa, conversar um com o outro, nas suas diferenças, produzindo pessoas distantes de Deus em massa, o tempo todo e diariamente. E diariamente. E uma vergonha é que o cristianismo, na sua profissão de fé, é contrário a isso. Quem faz isso está desobedecendo a Bíblia. Isso é o mais triste. Então, aumentar o alcance é criar domínios, competências, crescer. E para terminar, no final ele fala o seguinte: não temas, e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Fala assim comigo, não temas. Não temas. De novo, não temas. Queridos, o medo tem sido um vilão terrível no nosso meio. Quem tem medo não constrói nada. E o medo, ele fica no calcanhar, ele sobe na espinha, você fica em pânico, você não dorme, você não come, você fica ansioso. Mas o medo, ele paralisa qualquer pessoa. Eu não sei quem foi que contou isso, mas dizem que na Bíblia, está escrito na Bíblia 366 vezes, não temas. Sabia disso? Já viu isso? Que é uma vez por ano, quer dizer, é uma vez para cada dia, contando o ano bissexto. Achei isso fantástico. Então, nós temos recursos para dizer não temas bíblicos, um versículo por dia para alimentar a mim e a você. Porque é onde o diabo tenta atuar o tempo todo, que é te colocar medo para você não fazer algo que você sabe que é preciso fazer. Abraçar algo novo, enfrentar algo novo. E fé exige você abandonar o medo, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. A fé é a única coisa que pode te mover. Ou a fé te move, ou o medo te trava. Olha para cá. Não respeite o medo. Vou dar mais uma chance. Não respeite o medo. Respeite a sua fé. Quando você vê o medo, fala, que habilidade, que competência, que palavra eu preciso para ultrapassar esse medo. O medo é algo real. Se ele não for patológico, doença, ele é um obstáculo real que você encontrou, sim ou não? Se você é humano, você vai ter medo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte:
O que eu tenho que ser, desenvolver ou fazer para diminuir esse medo, para anular esse medo? Aí é onde entram as competências pessoais. Então, quando eu não respeito o medo, eu me desenvolvo para ultrapassar aquilo que eu não sei ultrapassar hoje. Posso não saber hoje, mas daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, nem que for 5 anos, nem que for 10 anos, eu vou ultrapassar esse medo em nome de Jesus. Eu vou me desenvolver para passar esse obstáculo. E o medo, ele é anulado no amor de Deus. Fala a Bíblia sobre isso. Em Josué 1:7, e aqui eu vou terminar a palavra, você vê que Deus, ele encoraja Josué. Ele tinha uma missão muito difícil, que era continuar o trabalho do grande Moisés. Pensa, já é difícil você servir coisas grandes, né, com o Senhor. Agora, você fazer algo grande, substituindo alguém que foi realmente muito grande, como Moisés, uma missão muito forte, muito poderosa. Então, somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazeres conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando Deus quer capacitar Josué para cumprir o plano que ele entregou, ele fala: ser forte e corajoso. Ou seja, seja o oposto daquele que tem medo. Não aceite o medo. Sabe o que é interessante? Se você pegar a Bíblia, nesse versículo, e folhear alguns capítulos para trás, você vai achar o livro de Deuteronômio 31, verso 7. Põe aí, por favor. Como é que Deus respeita o seu processo? Isso é fantástico. Olha só. Deuteronômio 31, versículo 7. E chamou quem? Moisés. E chamou Moisés a Josué. Ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Olha que interessante que eu encontrei aqui. Quando Deus vai animar Josué, ele usa a frase do líder dele. Ele repete a frase que era familiar para ele, do líder dele. Moisés disse a Josué. Nesse mesmo capítulo, Deus fala para Moisés: traz Josué à tenda, que eu quero falar com ele. E aqui, Deus já começa o processo. Esforça-te e seja corajoso. Validando o modelo que o líder dele entregou para ele, para trabalhar. E lá, em Josué entrando, ele fala pela 3ª vez. Estamos seguindo? É um processo. Deus busca em nós memórias para fortalecer e para eliminar as barreiras do medo. Qual é o medo que está ultrapassando? Que não está deixando você ultrapassar alguma coisa? Feche suas olhos onde você está. Quero que você pense nisso hoje. Deus fala para você: eu tenho um plano na sua vida. Eu te fiz um anunciador das boas novas. Sobe no monte. Sobe aonde eu falo com você. Sobe aonde eu te encorajo. Sobe aonde eu ministro ao seu coração. Levanta a sua voz com o Evangelho, com as experiências que eu estou te entregando. E não temas. E não temas. Há um processo na sua vida, desde a sua infância até aqui. E certamente muitas coisas aconteceram. E eu peço que Deus te faça lembrar agora que foi para te preparar, para te encorajar, para conduzir você para o momento que você está hoje. E Ele guardou um versículo por dia para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Então somente se ajuste ao ambiente que você conheceu quando eu me acheguei até você, quando eu me manifestei até você.
porque é menos sobre o ápice e mais sobre o processo. Deus te convida hoje a amar o processo que Ele te confiou, a amar o trabalho, a amar o seu dia a dia, a amar os desafios, a amar as chances que Ele te dá para ser uma pessoa melhor, para perdoar, para amar, para recomeçar, para aprender, para ensinar alguém. Ame esse processo. Se você amar o processo, o ápice vai chegar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Fique em pé onde você está. Continue em oração. Oh Deus, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de graça, Deus que usa nossos líderes, nossos pastores, para ministrar nos nossos corações. Obrigado, Pai, por nos mostrar que as Tuas promessas estão vivas e presentes como a gente nem imaginava. Ó Tu, anunciador de boas novas, somos nós e nós não sabíamos. Era para nós a mensagem, nós não tínhamos identificado. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Hoje, Pai, queremos dar o primeiro passo, que é subir ao monte. Subir ao monte e sentir a atmosfera de poder, ouvir a Tua voz de trovão. Oh Deus, sentir o Senhor colocando em nós o Seu manto de autoridade, para que nasça em nós uma convicção plena, que dissipa todo o medo, todo obstáculo. Nada segura quem tem autoridade, quem pode fazer alguma coisa, quem o Senhor revestiu com poder. Nos faça desenvolver, nos desenvolva a cada dia, que possamos amar mais, aprender a nos conectar com pessoas. É muito fácil estar com pessoas da igreja. Eu quero estar com pessoas que não estão da igreja, me conectar com elas, entender as suas dores, entender as suas objeções. E se eu não puder pregar, que eu possa manifestar o amor, manifestar a Tua presença que está em mim, que eu venha ser uma candeia reluzindo, presente em cima do alqueire, no velador, onde todo mundo possa ver a Tua luz brilhando em nós, o Teu azeite queimando em nossas vidas. Senhor, tudo é sobre uma tremenda sede e vontade de ter uma relação com o Senhor. E eu espero, Pai, hoje ter cumprido o meu objetivo, que é aproximar, que é levar o Teu povo a ter essa sede mais intensa, esse apetite, porque o melhor do Senhor para a vida de cada um deles não vai ser aqui nos cultos, vai ser no dia a dia com o Senhor, no secreto, no caminho para o monte, ouvindo a pregação pessoal, exclusiva e única, que só o Teu Espírito Santo pode falar nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, quando eu escuto pregações individuais, quando sou só eu e o Senhor prega só para mim. Oh Deus, eu não quero isso só para mim, eu quero para todo mundo, Pai. Eu te oro no Teu altar, pedindo isso, que eles ouçam a Tua pregação, que venha ser mais poderosa do que nos cultos, e que eles venham ser o único a bater palma, porque está só Você e eles, está só Você e cada um deles. Que eles conheçam o Senhor na intimidade, um Deus pessoal, não um Deus da religião, não o Deus da igreja, não o Deus que só fala no altar, o Deus pessoal, o Deus que anda comigo, o Deus que fala comigo, que me corrige, que motiva sozinho, que corrige sozinho, no individual. Pai, é isso que eu peço, é essa igreja que eu quero fazer parte, Senhor. É essa igreja que eu quero fazer parte, é com essas pessoas que eu quero partilhar o meu dia a dia, Pai. Essa é uma oração pessoal minha ao Senhor. Eu quero partilhar o meu dia a dia com pessoas que Te amam intensamente,
que ouvem o Senhor no seu individual, que são ministradas pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo dia a dia, que não são fraudes, que não são máscaras, que não são hipócritas, que não falam clichês, mas se lançam completamente para viver a atmosfera que está no monte, viver a atmosfera que está no monte. Me afasta das pessoas superficiais, Senhor, que eu possa inspirar, mas também ser inspirado por aqueles que estão à minha volta. Eu não quero me entristecer quando olho ao redor, eu quero me inspirar, porque eu vejo pessoas intensas, que te amam, que desistiram da vida como é, que compraram uma luta contra o pecado, que dá valor a muito mais do que o Senhor pode oferecer, do que aquilo que o mundo pode entregar. E eu intercedo pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, por me lembrar do tempo do choro, porque o choro não pode cessar, em especial no teu altar. Então eu ministro, Pai, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, Pai, um tempo de comunhão, uma sede, um apetite de experiências com o Senhor, como nunca houve na face da terra, porque isso vai produzir autoridade para levar outras pessoas à mesma atmosfera. Então a minha oração é intencional, porque eu quero ver mais pessoas conhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador, que todos tenham a vida eterna em Cristo Jesus, porque o Evangelho é a proposta de vida eterna e não de prosperar nessa vida terrena. Que a tônica da eternidade não venha a ser excluída do nosso meio, mas venha a ser a mensagem principal da cruz do Evangelho. Que a nossa boca venha a ser utilizada para que muitas pessoas que não conhecem hoje o caminho da eternidade possam conhecer através de nós. Eu abençoo e ministro esse manto, essa autoridade sobre a tua igreja em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. É menos sobre o ápice e mais sobre o processo. Nós seremos sim como águias, subiremos, vamos correr, não vamos cansar, não vamos fadigar. Mas por quê? Porque somos aqueles que anunciam o teu Evangelho, que subimos num monte, que falamos alto e fortemente, e que não tememos as adversidades, que não tememos os obstáculos, que nós não tememos as austeridades. Nós vamos sempre avançar, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos guiou em nome de Jesus. Quem recebe diz amém? E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fala: eu recebo, eu vou viver isso em nome de Jesus.